como nós tínhamos anunciado, vamos retomar hoje o Laboratório de Investigação. O Laboratório de Investigação é uma iniciativa chamada Religiões e Espiritualidades, é uma iniciativa do mestrado em Ciência das Religiões, da Universidade de Lusófona. Pretende ajudar os investigadores, mas também alunos e até docentes que possam partilhar as suas investigações, as suas pesquisas e, portanto, de alguma forma enriquecermos a todos nós, porque cada um tem temáticas diferentes de investigação e nós não podemos investigar tudo e, portanto, ficamos enriquecidos com as perspectivas que nos são trazidas por pessoas que estudam outros aspectos que nós não estudamos ou aspectos até idênticos. E por isso nós parámos por causa da pandemia, o ano passado. Este laboratório era feito em presencial e agora estamos a retomar então nesta via em videoconferência no Zoom, e assim permite que outras pessoas, como alguns amigos meus que estão aqui agora, docentes e alunos do Brasil que estão a assistir. Portanto, nós hoje também esta sessão em que retomamos o Laboratório de Investigação, vai ter mais ou menos será uma vez por mês, mais ou menos. Esta sessão coincide também com uma espécie de aula aberta de início do mestrado deste ano, que está a arrancar só agora, muito atrasado. Ainda temos alguns problemas burocráticos e, enfim, administrativos, mas estamos a tentar tudo por tudo para começar na segunda-feira as aulas, depois iremos informar em devido tempo por e-mail todos os alunos. Portanto, desta vez temos connosco o Nuno Gonçalves, que é mestrando, ele está no segundo ano do curso de mestrado e tem-se dedicado a estudar estas áreas do Graal, da tradição mítico-espiritual portuguesa. Tem sido uma pessoa que, quando veio para o curso, já tinha esse tipo de interesses e tem continuado a desenvolver e a aprofundar. E é uma pessoa bastante conhecedora sobre estas matérias e creio que é sobre isso que ele vai apresentar a sua investigação. Portanto, eu peço-lhe que ele comece por dizer o título e depois, então, em 20 minutos, vamos procurar não ultrapassar os 20 minutos, dar um resumo dessa temática e dessa investigação. Depois, no final, entretanto, vocês podem ir pondo no bate-papo algumas questões, algumas perguntas e depois ele irá responder no final. Vamos ver como vamos gerir o nosso tempo, mas vocês vão ter a oportunidade de colocar questões sobre o seu pronunciamento. Tá bom? Então vamos a isso. Força, Nuno. Uma vez mais, boa noite a todos. Expressar o meu agradecimento ao professor Briceslino pela amabilidade do convite. Realmente é uma honra estar aqui com todos e poder, enfim, partilhar convosco um pouco das minhas últimas investigações que vão ao encontro do objetivo de facto, de defender uma tese de mestrado, portanto está no final e na iminência de fazer essa defesa. Portanto, esta oportunidade também é ótima para fazer aqui um ensaio de uma síntese que é necessária, mas que é difícil de fazer num tema que é tão extenso e tão complexo. O tema tem por título o simbolismo do Graal e o espírito iniciático de demanda na tradição mítico-espiritual portuguesa. É um título muito longo, mas se ele não tivesse todas estas nuances que o compõem, ele seria redutor. Portanto, inicialmente, para terem uma ideia, eu pensei em pôr apenas o Graal na tradição mítico-espiritual portuguesa, mas a verdade é que a investigação no seu desenvolvimento vai buscar muito daquele que é o espírito iniciático de demanda que lhe é intrínseco. E esse espírito iniciático de demanda é, de facto, explorado ao longo da investigação. Bom, os dois objetivos fundamentais da investigação passa por, desde logo, avaliar o grau de influência que o universo místico do Graal exerceu sobre a tradição mítico-espiritual portuguesa. O outro é, partindo dessa suposta influência, tentar
procurar identificar alguns elementos diferenciadores desta mesma tradição mítico-espiritual portuguesa que, no âmbito epistemológico, me parece a mim que tem muito ainda por desenvolver. E eu penso que a pertinência do trabalho também passa um pouco por trazer a área de ciência das religiões e talvez de uma forma mais particular a linha de investigação em gnose e esoterismo ocidental, algo que eu tenho discutido e trocado algumas impressões com o professor Rui Lumelino de Freitas no último mês. Enfim, tentarmos perceber até que ponto é que haverá uma pertinência por parte de alguns conteúdos desta matéria que possam ser enquadrados epistemologicamente nessa área mais abrangente de esoterismo ocidental e dentro do âmbito académico, como é óbvio, não é? Ora, colocadas estas duas questões que passam pelos objetivos e que passam também por uma suposta pertinência do trabalho, parece-me que se pode também dizer que a identificação dos elementos diferenciadores trazem-nos talvez aqui alguns pontos, alguns fatores que têm interesse. Por exemplo, a mim parece-me que há aqui 3 elementos fundamentais que diferenciam a espiritualidade portuguesa. E peço que não me interpretem mal, porque estes elementos não são exclusivos da cultura portuguesa. Obviamente, não poderiam ser, não é? O que parece é que eles têm sido absorvidos de uma forma mais visceral, mais profunda e têm sido mais permanentes no imaginário português, não só nos meios literários ou eruditos, mas também em termos culturais, gerais do povo, e isso é algo que alguns especialistas têm afirmado. Esses três elementos, por exemplo, que me ocorrem, é a nostalgia, a questão da saudade portuguesa. O Gilbert Durand, um antropólogo das religiões, fala numa nostalgia do impossível que ele identifica com a saudade portuguesa. Depois isso acaba por ser um motor para uma atração pela vertigem marítima, enfim, isto é um conceito um pouco em abstrato, mas uma ideia, uma atração para o Ninhures, que é a própria fronteira marítima, a saudade leva-nos à busca de uma ilha, alguns no meio do oceano, uma ilha imaginária, ou talvez até imaginal, que é mais interessante ainda, e finalmente um outro elemento importante que é a vocação para a universalidade. E eu pegava neste elemento para dizer que existe na espiritualidade portuguesa, obviamente muito marcada pelo catolicismo em termos culturais, isso é óbvio, mas existe uma componente heterodoxa que vale a pena estudar, vale a pena desconstruir, vale a pena dissecar, na minha modesta opinião. E esta componente heterodoxa levou Agostinho da Silva a chamar à religiosidade portuguesa uma espécie de religião do Espírito Santo. Uma religião do Espírito Santo, portanto, uma religião de uma terceira idade, uma religião da idade ou da era do Espírito Santo, uma religião da expectativa messiânica, da expectativa também parúsica ou paraclética de fundação de um quinto império, do império do Espírito Santo, precisamente. Portanto, estes elementos parecem muito interessantes para o estudo no âmbito das religiões e das espiritualidades. O desenvolvimento da investigação em si. Bom, passa, em primeiro lugar, pela desconstrução do mito do Graal, de um ponto de vista simbólico e arquetípico, que me parece que ser muito importante de desenvolver, e dizendo logo que a associação geral que se faz entre o Graal e o cálice da última ceia, isso sim é verdadeiramente um mito no sentido mais vulgar do termo. De facto, comprova-se facilmente que essa associação é uma associação relativamente tardia. A obra inaugural, que é uma obra seminal, a obra inaugural do ciclo literário do Graal no âmbito da matéria da Bretanha, é da autoria de Chrétien de Troyes, à volta de 1180, uma obra chamada Perceval ou o Romance do Graal. E nesta obra seminal e original do ponto de vista literário, no que diz respeito ao ciclo do Graal, e porque é a primeira vez que se fala literalmente em Graal numa obra escrita, em verso, nessa obra não há nenhuma associação explícita entre o Graal e o cálice da última ceia. Esta associação
aparece cerca de 20 anos depois com Robert de Boron. Acho que isto é muito importante definir logo desde o início. É Robert de Boron, já numa segunda fase, cerca de 2 décadas depois, ali à volta de 1200, há quem diga mais em finais do século XII, há quem diga mais a princípios do século XIII, portanto ali à volta de 1200, é de facto Robert de Boron que começa então a instituir esta associação mais vulgarizada de que realmente José de Arimateia teria de facto recolhido na taça, no cálice da última ceia, o próprio sangue do Cristo Salvador crucificado. Portanto, a obra seminal original do Ciclo do Grau não faz esta associação, embora lhe esteja associada a uma hóstia. De facto, o pai, o antigo rei do Grau, o pai do rei pescador, de facto, alimenta-se e mantém-se vivo milagrosamente, porque alimenta-se dessa hóstia, digamos, mágica, uma hóstia mística que nunca se esgota, é verdade, mas a associação direta com o cálice da última ceia é feito, e desculpem-me estar a reiterar tantas vezes, é feito por Robert de Boron. Isto, de facto, é bastante importante que se diga. Para pensar no Graal, numa primeira fase, do ponto de vista mais arquetípico, simbólico, talvez seja conveniente pensar na sua gama vasta de raízes etimológicas ou de possibilidades etimológicas, que são várias. Elas são várias e, portanto, eu tenho que destacar, o Graal acaba por ser um termo polissémico, se quiserem, portanto, eu tenho que destacar aquela que poderá interessar para tentar dissecar o seu simbolismo mais essencial. Desde logo, Graal provindo de Graçal, em francês arcaico, ou de Grasal, neste caso com Z, em provençal. O que é importante esta questão de ser um termo provençal? Significando algumas coisas, entre as quais e principalmente vaso. Ora, entra aqui uma possibilidade de desenvolvimento dos arquétipos do Graal através das teorias junguianas, que são interessantes para estudar de facto o Graal, quer através daquilo que a sua própria esposa, Emma de Jung, que depois, entretanto falecida, as suas investigações em torno do Graal foram continuadas por Marie-Louise van Franz, quer, portanto, as investigações desenvolvidas por essas duas célebres senhoras, quer, enfim, porque elas também se basearam nas teorias do inconsciente coletivo e dos arquétipos desenvolvidas por Carl Jung. Portanto, esta meta-análise mais psicológica é interessante para perceber de onde é que esta ideia do Graal poderá vir e o que é que ele representa, independentemente do seu nome, ter sido estreado apenas com Chrétien de Troyes, independentemente disso, o que é que ele de facto pode evocar em termos míticos e simbólicos, não é? E desde logo, a própria Emma de Jung começa por dizer que o vaso representa uma imagem primordial. Reparem, o próprio vaso, presente em muitas lendas, em muitos mitos, em muitos contos de fadas, enfim, um artefacto que é comum em várias culturas do mundo. Ele representa esta imagem primordial e está ligada a um mito fundador. O que é interessante, realmente o Mircea Eliade desenvolveu muito estes temas e, portanto, convém para quem quiser desenvolver, enfim, aceder um pouco a esse tipo de literatura, de autores como o Eliade ou os seus congêneres. A verdade é que este vaso está associado ao elemento água, com tudo o que ele simboliza, não é? De mais essencial, porque o elemento água, na verdade, até simboliza muita coisa. Desde logo expressa a pureza, a vida e a imortalidade. A água é vida, não é? Portanto, tem um simbolismo, do ponto de vista arquetípico, muito rico, que, segundo as teorias de Jung, é um dos arquétipos fundamentais do inconsciente coletivo. Ora, esta questão é interessante porque nos leva depois a uma série de desenvolvimentos mais à frente. Realmente esta água da vida no processo de cristalização das lendas do Graal é substituída pelo sangue salvífico de Jesus Cristo. Reparem, quando entramos na fase de cristalização levada a efeito pelos cistercienses, é sabido que os cistercienses tiveram uma mão muito importante neste processo. É verdade que Robert de Boron, como eu dizia ainda há pouco, deu um contributo significativo para todo esse processo de cristalização. Ora, quando este processo se torna uma realidade,
esta água vital do próprio arquétipo do Graal dá então aso a que o Graal venha de facto a ser o receptáculo do sangue salvífico do Senhor. Salvífico, soteriológico, se quiserem, e até me remete para João, capítulo 6, versículo 54, quando ele próprio diz: aquele que come o meu corpo, e esta questão do corpo também é interessante, mas eu não vou desenvolver, porque não tenho tempo para isso, aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue, reparem, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E apanhamos aqui agora, encontramos aqui agora um fundamento escatológico para estas questões que se referem ao mito do Graal. Portanto, já temos aqui um aspecto salvífico, soteriológico, temos também um aspecto escatológico, apocalíptico, se vocês quiserem, que é muito importante reter, e depois temos o próprio simbolismo do Graal vaso, este tal vaso como Graal, que é, ele ao fim e ao cabo, um receptáculo simbólico das águas genesíacas. As águas genesíacas que estão relacionadas simbolicamente com a natureza primitiva e andrógina do género humano, ou seja, a unidade primordial. Outro elemento importante para nós retermos. Uma unidade primordial que existiria num tempo meta-histórico, antes da história, antes do tempo propriamente dito, um tempo mítico primordial, antes da mítica queda adâmica, antes da separação da unidade primordial, antes da separação dos polos opostos, mas que pelos vistos são complementares e que tentam reencontrar-se numas bodas alquímicas, se quiserem, ou num consórcio místico, ou seja, antes do mundo da diversidade. E algo que, se calhar, a saudade portuguesa anseia que se volte a retomar numa idade de ouro, num império do Espírito Santo ou num reino do Graal, que vale por dizer qualquer uma dessas coisas será, se calhar, simbolicamente o mesmo, não é? Ora, posta esta questão, falta-me apenas falar muito rapidamente do simbolismo iniciático das águas, porque também existe uma carga iniciática nas águas, e isto é importante porque depois muitos dos autores mais providencialistas da história mítica de Portugal, que já lá chegarei, enfim, veem na diáspora marítima portanto, de 500, veem de facto uma iniciação coletiva pelas águas, ou seja, as águas seriam o caminho iniciático para chegar a esse tal reino do Preste João, que será, enfim, o mesmo reino do Graal de que trato nesta investigação. Portanto, simbolismo iniciático das águas, muito interessante para desenvolver. Vou passar à frente, vou apenas reter estas questões, coisas que estão associadas ao Graal, um mito fundador, a idade do ouro, um reino perdido, mas que se requer que seja novamente encontrado, portanto um Éden perdido, um Éden terrestre perdido com a queda, enfim, toda uma simbologia soteriológica, salvífica, uma simbologia escatológica, apocalíptica e uma simbologia iniciática. É bom reter tudo isso porque isto vem aparecer numa corrente de pensamento que eu acho que era muito interessante, e aqui dirijo-me aos professores presentes, e que são meus professores, inclusive eu tenho aqui o meu orientador, o professor Fabrício Buscaglia, não sei se ele ainda está, mas penso que ainda estará, e dirijo-me também ao professor Brice Celino, no sentido de que me disponibilize desde já a continuar investigações neste âmbito, ou seja, a corrente de pensamento de que eu falo, e que é preciso haver aqui um distanciamento ideológico, atenção, porque há uma certa ideologia, uma certa tendência ideológica nesta corrente de pensamento, mas que não deixa de ser uma corrente de pensamento de teor espiritual e com alguns fundamentos que acho que, com a devida distância, valerá a pena desenvolver. Ora, nesta corrente de pensamento há aqui 3 pontos ou 4 fundamentais. Desde logo, a ideia de uma gênese templária de Portugal e, portanto, Portugal como país templário. Um ponto interessante. Ora, fundamentam-se, eventualmente, na presença dos templários durante a fundação do reino. Mas existe para esta corrente de pensamento uma ideia que é providencialista. Uma ideia de que aí começa um destino traçado para Portugal e, portanto, há toda aqui uma mistura entre a história e o mito que também é interessante de analisar. Um outro ponto que ainda vai fundamentar mais e inspirar mais estes providencialistas é, de facto, o facto da ordem do templo não ter sido distinta em Portugal. Sabeis com certeza que, de facto, em conluio entre o Filipe o Belo de França e o Clemente V, portanto o Papa Clemente V, a ordem foi extinta
em 1312, mas em 1319 o rei Dom Dinis de facto funda a Ordem de Cristo e incorpora o património, quer os cavaleiros da Ordem do Templo, quer o património material e imaterial da Ordem na própria Ordem de Cristo. E, entretanto, ainda vem fundamentar mais isto, esta ideia da Ordem de Cristo está por detrás dos descobrimentos. E então temos aqui uma transição entre a cavalaria andante terrestre e uma cavalaria naval que vai desbravar os mares, levando o mistério do Graal ao seu porto, para que a partir desse porto ele possa irradiar para todo o mundo. Portanto, há todo aqui um misticismo de carga religiosa e espiritual muito forte, mas ao mesmo tempo muito secular, na ideia de uma realização palpável. E, para terminar, dizer que Fernando Pessoa vai explorar isto de uma forma apologética, profética, genial, sem dúvida nenhuma, uma forma genial, e vem criar aqui uma ideia muito interessante. É que para ele o Império Secular, se é que se pode falar nisso, este Império entre aspas, o Império Marítimo Português, que criou realmente ligações marítimas entre vários cantos do mundo, que realmente propiciou o desenvolvimento de uma miscigenação cultural e em muitos casos até consanguínea entre várias culturas, entre vários povos. Essa ideia teria sido apenas o limiar de um império que de facto está por se cumprir. Portugal está por se cumprir. E Dalila Pereira da Costa, por exemplo, tem uma ideia muito interessante em torno deste âmbito escatológico e profético do próprio Pessoa, dizendo que Portugal está por se cumprir. É que ela diz que, de facto, lê nessas entrelinhas, lê de facto que Portugal fez uma iniciação coletiva pelas águas, como ainda há pouco falei, com o Império Secular, com o Império Marítimo, e agora falta fazer uma iniciação pelo fogo do Espírito Santo, quando de facto o Império esperado se possa consumar. Esta é uma conclusão muito prévia de facto desta minha abordagem. Eu só dizia mais duas coisas, se me permitem, estou mesmo no final do tempo, que é de facto que Pessoa fez referências diretas ao Graal em mensagem, desde logo no poema dedicado a Filipa de Lencastre, quando a trata por princesa do Graal, humano ventre do Império, portanto ventre, a progenitora da ínclita geração, que vai promover a diáspora marítima, e depois dedica também um poema ao desejado, ao menino rei, Dom Sebastião, dizendo que ele é o mestre da paz, que ele há de erguer o seu gládio ungido, Excalibur do fim, que a luz ao mundo dividido remete, revele, antes dito, o Santo Graal. Portanto, um mundo dividido que pela revelação do Santo Graal se irá unificar. E para terminar mesmo, conclusões muito simples que tiro para já desta investigação, e espero que sejam conclusões válidas, porque já não posso fazer mais nada, a investigação está terminada pelo menos para tentar adquirir o grau de mestre. Depois quero continuar a trabalhar isto, obviamente, mas desde já, 3 ou 4 coisas muito simples para terminar. A demanda do Graal simboliza a busca da sabedoria primordial e do amor divino. A restauração da idade do ouro, o reencontro do Éden perdido e o resgate de um estado andrógeno de pureza original. Já tínhamos falado nisso. O grau de influência exercido pelo universo místico-arturiano sobre os fundamentos da tradição místico-espiritual portuguesa é de facto significativo, por aquilo que eu concluo. O Graal revela ser uma chave preciosa, por outro lado, para a desconstrução dos aspectos diferenciadores da tradição mítico-espiritual portuguesa. Também me parece que sim. E, finalmente, buscar o Graal, aqui em abstrato, não tem por meta possuí-lo. Reparem, isto parece-me interessante, é uma conclusão a que eu chego. Não tem por meta possuí-lo, antes sê-lo. Isto é interessante, para já porque é uma busca de interioridade, e é interessante, se calhar, no mundo atual em que é tão necessário substituir a complexidade de ter pela simplicidade de ser. E por aqui termino agradecendo muito a vossa atenção.